Fala galerinha do canal, beleza? Hoje eu vou estar trazendo um vídeo aqui para vocês a respeito do fechamento agora em estrela delta ou estrela triângulo. Agora quando a gente tem a nossa geração em estrela e a nossa carga fechada em triângulo. Vamos demonstrar também como que funciona a relação de tensões de linha e fase, correntes de linha e fase no fechamento em triângulo. Bora pro vídeo! Bom, para começar, o que a gente tinha que tratar a respeito de tensões e correntes na parte da geração, a gente já tratou no vídeo anterior do fechamento estrela-estrela, né? Analisando aqui na geração. O que a gente precisa saber agora para esse cara? Como a gente quer analisar majoritariamente o fechamento em delta, em triângulo. A gente só precisa lembrar que a gente tem uma tensão de linha aqui, que é a tensão entre duas fases, que é o meu VAB. Agora vamos ver como que isso se comporta mediante a nossa carga fechada em delta. A primeira coisa que a gente tem que reparar então é que agora as bobinas compartilham entre si dois terminais, correto? Então aqui a bobina A compartilha com a bobina B, né? No caso as impedâncias aqui compartilham dois terminais entre si. Ou seja, não se tem aqui o fio neutro, certo? Então a gente vai ter que reparar uma mudança na questão das tensões e das correntes, correto? Vamos analisar aqui primeiro a minha impedância ZA. Para ficar mais fácil de mostrar isso daí, eu tirei essa parte da impedância ZA e desenhei aqui do lado para ficar mais didático. Então o que a gente tem? A gente tem a tensão VAB, que é a tensão entre a minha fase A e a minha fase B, chegando aqui na minha impedância ZA, correto? Que vai ficar dessa mesma maneira aqui. Então a minha tensão VAB, onde aqui eu tinha o meu ponto A e aqui o meu ponto B, minha tensão VAB está exatamente em cima da minha impedância ZA dessa maneira, que eu chamei aqui esse outro ponto de Azinho minúsculo e Bzinho minúsculo aqui. Aí a gente já consegue enxergar direto, né? Que essa carga está em paralelo com essa tensão aqui, correto? Então se a gente usar a LKT, a gente já sabe que a tensão em cima desse ZA aqui, a tensão em cima dessa impedância, é exatamente VAB. Então o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que a tensão de linha é exatamente igual à tensão que está em cima dessa minha carga aqui. Ou seja, a tensão de linha é exatamente igual à tensão de fase em cima da minha carga ZA, certo? Por isso que quando eu estou no delta, eu consigo dizer que a minha tensão de linha é exatamente igual à minha tensão de fase, correto? Agora vamos tentar fazer essa mesma análise, só que agora tratando como a corrente de linha e as correntes de fase. A minha corrente de linha, como a gente teria visto anteriormente, é a minha corrente A. Só que perceba, agora IA, quando chega aqui, não vai diretamente para a carga, como quando a gente tem um fechamento na carga em estrela. Agora ele chega aqui, ele se divide, ó. Ele fica com uma componente aqui que desce para minha impedância ZA e uma componente que está entrando no nó aqui, que é a minha componente da minha impedância ZC, correto? Então agora se eu for aplicar aqui nesse nó A minúsculo aqui, aplicar uma lei de Kirchhoff das correntes, uma LKC, a gente vai ver que essa corrente aqui, a soma algébrica dessas correntes que entram aqui tem que ser igual a zero, logicamente, que é a LKC no nó A. E aí o que a gente vai ver? As correntes que estão entrando, eu convencionei como correntes positivas. Então, o IA está entrando e o ICA também está entrando. Então, elas são positivas. E as correntes que saem são negativas. Então, o IAB é negativo, correto? Então, como eu quero saber tudo em relação à minha corrente de linha, eu joguei esses dois caras para o outro lado da igualdade. Então, tudo que era negativo fica positivo e tudo que era positivo fica negativo. Digo assim, então, que a minha corrente de linha IA no delta é igual a IAB menos ICA. É uma composição, uma soma vetorial, uma subtração vetorial no caso, né, fasorial aqui, entre essas duas componentes de corrente. Agora vamos expandir isso daí da mesma forma que a gente fez com as tensões lá no estrela-estrela e ver onde que a gente consegue chegar, qual é a relação entre a minha corrente de fase e a minha corrente de linha. Agora vamos fazer todo o tratamento algébrico para poder representar as correntes de linha em função das correntes de fase, partindo daquela equação que a gente retirou do nó A, que era a minha corrente de linha, corrente IA, era igual à minha corrente que está passando na fase AB, correto? Que é a corrente que está em cima da minha impedância ZA. Então ela é a minha corrente de fase AB, correto? Menos a corrente que está passando em cima da minha impedância ZC, que a gente chamou essa corrente de ICA, que está vindo lá do nó C para o nó A. São as correntes de fase ali da minha carga. Com isso, a gente precisa relembrar a definição de um sistema trifásico equilibrado. O que isso significa? Que os módulos das minhas correntes, tanto faz se é na minha carga ou na geração,
os módulos são iguais, que a gente tinha discutido aí em vídeos anteriores. Então a minha corrente que está passando ali em cima da minha impedância A, ela é o quê? Logicamente, as minhas fases e as minhas correntes, consequentemente, de tensões, são defasadas de 120 graus cada uma. Então a minha corrente que está passando ali na minha fase, na minha impedância ZA, ela tem um módulo que é igual para as três correntes, só que ela está setada na referência zero, porque ela é a primeira, dependente da fase A. Assim como na minha corrente BC, que está passando em cima da minha impedância B, ela tem o mesmo módulo da impedância da corrente A, só que ela está defasada de menos 120 graus. Assim como a impedância CA, né, a corrente CA, que está passando em cima da minha impedância ZC, ela tem um módulo e ela está defasada em 120 graus positivos, certo? Com isso, para facilitar ali as nossas contas, eu vou escrever então a minha corrente ICA em função da minha corrente IAB, né? Se a minha corrente IAB é IM na referência 0 e a minha corrente ICA é IM na referência 120, é muito simples. Então o meu ICA, esse cara aqui, é simplesmente o meu IAB na referência 120, correto? Então, para mim partir disso daqui para chegar nisso daqui, certo? Para mim partir do meu IAB, que está lá no ângulo 0, para o meu ICA, que está lá no ângulo 120, basta eu somar 120 graus aqui no ângulo do IAB, correto? Então, o meu ICA é simplesmente IAB somado o ângulo de 120 aqui na fase dele. Com isso, a gente parte para a parte algébrica e começa a fazer o desenvolvimento, onde aqui a gente vai ter o meu IAB que eu já tinha, menos o ICA, eu vou substituir por IAB o ângulo de 120, positivo, logicamente. Com isso, a gente pega e substitui pela forma aqui fasorial, certo? Onde a gente tem o IM ângulo 0, que é o meu IAB, menos o IM ângulo mais 120, que é daqui da minha transformação de ICA para IAB, correto? Com isso a gente faz aquele mesmo tratamento algébrico que a gente fez, converte para a forma retangular do meu fasor, certo? Então a gente pega aqui IM cosseno do ângulo mais J seno do ângulo, vai ficar IM cosseno de 0 mais J seno de 0, assim como para o outro caso, né, vai ficar menos que eu já tinha na fórmula, IM cosseno de 120 mais J seno de 120. Resolve essa equação, ficando então cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0, aqui o outro IM, cosseno de 120 é menos meio e seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Faz a distributiva desses caras, ficamos com IM, né? Aqui IM vezes 0 vai dar 0, então fica só IM vezes 1 que é IM, menos IM vezes menos meio, vai ficar mais meio IM, correto? Menos com menos dá mais. E menos IM mais J vezes mais J raiz de 3 sobre 2, menos com mais dá menos. Então vai ficar menos J IM raiz de 3 sobre 2. Tirando o IM em evidência, nós ficamos com o seguinte fasor. IM que multiplica 1 mais meio menos J raiz de 3 sobre 2. Logicamente a gente sabe que isso daqui vai ser equivalente a IM que multiplica 3 meios positivo menos J raiz de 3 sobre 2. Nós vamos ter então esse seguinte fasor aqui. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa achar a fase deste fasor aqui na forma polar, logicamente nós estamos com ele na forma retangular, assim como a gente fez lá no estrela-estrela. Temos que achar a fase dele e temos que achar o módulo desse fasor também para multiplicar por IM aqui, correto? O módulo é só fazer a raiz quadrada das coordenadas do fasor ao quadrado, que nem a gente fez outra vez. E o ângulo, ou a fase, a gente faz pela tangente. Então vamos tentar? Vamos começar então pelo módulo. O módulo, como eu disse anteriormente, vai ser a raiz quadrada das coordenadas do fasor ao quadrado. Então uma das coordenadas do meu fasor era 3 meios, né, que era o meu cosseno. E a outra coordenada do meu fasor era menos raiz de 3 sobre 2. Elevando ambos ao quadrado, logicamente o raiz de 3 sobre 2 vai ficar em módulo, correto? 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4. Menos raiz de 3 ao quadrado dá 3. E 2 ao quadrado dá 4. Somando os dois, ficamos com 12 quartos, né? Só que 12 pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 3. Então 2 ao quadrado sai fora da raiz, ficando apenas a raiz de 3. Então aqui em cima fica 2 raiz de 3, e a raiz embaixo, que era a raiz de 4, fica simplesmente 2. Simplificando 2 com 2, a gente descobre que a magnitude, ou seja, o módulo desse fasor que vai multiplicar o meu IM, é a raiz de 3 novamente, como a gente tinha concluído anteriormente. Agora vamos ver como a gente consegue fazer a fase. Pela tangente novamente, que é seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. O seno do meu ângulo é aquele que acompanha
o j, correto? Temos que tomar muito cuidado porque o seno do θ agora é menos raiz de 3 sobre 2 e não raiz de 3 sobre 2, tá? É menos raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cosseno. Como eu estou dividindo uma fração pela outra, eu mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Então, o cosseno seria 3 meios, só que eu inverti ele para poder multiplicar pela primeira fração, então fica 2 terços, correto? Simplificando o 2 de cima com o 2 de baixo, a gente fica com menos raiz de 3 sobre 3. Menos raiz de 3 sobre 3. Logicamente, se você fizer o arco tangente de menos raiz de 3 sobre 3, você vai chegar no ângulo de menos 30. Com isso, a gente pega aquela nossa expressão e monta o fasor dela. Então, a minha corrente de linha IA vai ser raiz de 3 vezes IM, né? Porque o raiz de 3 foi o módulo que a gente achou daquele meu fasor, raiz de 3 vezes IM, e o ângulo vai ser igual a menos 30. A fase é igual a menos 30. Com isso, a gente consegue concluir que a minha corrente de linha, que no caso seria o meu IA, a gente pegou o IA, mas se você pegar qualquer uma das 3 correntes de linhas e fazer esse mesmo tratamento aqui, vai dar o mesmo resultado. Então a corrente de linha é raiz de 3 vezes a corrente de fase, que no caso aqui era o meu IM, certo? Com um atraso ali de 30 graus na fase dele, correto? Então a gente conseguiu demonstrar também que assim, de forma análoga, assim como a tensão lá no meu estrela-estrela, a minha tensão de linha é raiz de 3 vezes a magnitude da tensão de fase, aqui a minha corrente de linha é raiz de 3 vezes a magnitude da corrente de fase. Logicamente, de um para o outro tem uma diferença, porque, por exemplo, lá na minha tensão de linha em relação à minha tensão de fase, ela está adiantada e aqui ela está atrasada, correto? Por hoje é isso, pessoal. Obrigado. Então é isso, pessoal. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para ter acesso a todas as próximas aulas e deixe o seu gostei. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e com seus amigos mais próximos. Obrigado, até a próxima.